Obrigado, Jesus. Pai, muito obrigado nesta hora, por essa rica oportunidade de podermos ser bênção na casa do Senhor, devolvendo os nossos dízimos e nossas ofertas. Que cada ofertante nessa noite, cada dizimista, venha receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante de bênção sobre a sua vida, pela fidelidade, pelo compromisso, o chamado do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Temos que nos manter, a palavra de Deus nos ensina, né? Devemos dar graças e estar alegres, não dar espaço para a tristeza, mesmo que ela venha, mesmo que ela surja, o Senhor é a nossa força e temos que permanecer firmes. E eu agradeço a Deus por hoje poder estar aqui para juntos dar continuidade a essa quarta profética. Você que está na campanha aí, não perca de vista aquilo que Deus tem como promessa. Às vezes as coisas se estreitam e vão acontecer mesmo de se estreitar, porque Jesus não disse que a nossa caminhada aqui seria fácil. Ele disse que o caminho é estreito, a porta é apertada e que no mundo teríamos aflições, mas Ele disse também: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Ele venceu e você está em Cristo, você também vencerá. Amém? Então, em nome de Jesus, hoje eu tenho uma palavra para o seu coração. Você crê? Então eu queria que você ficasse de pé nesta hora. A palavra está lá no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. E em reverência a essa palavra, você está de pé para que nós venhamos a ler, e que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa nos conduzir nessa noite, pelo seu Espírito, para que esta palavra venha falar ao teu coração, e você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Amém? Diz o texto assim, e essa é uma tradução que diz respeito àquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Talvez na sua pode estar um pouco diferente. Está escrito, Ageu 1, do verso 12 ao 15. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Feche os seus olhos nessa hora. Pai, nesse momento, nós nos colocamos diante do seu altar, e assim como com muita reverência e temor, sempre dizemos: Pai, não nos permita subir nesse altar, sem que a tua presença seja conosco, para que o teu povo venha ouvir a tua palavra, como diz o profeta Isaías, que uma vez lançada, ela cumpre o que lhe apraz, ela não volta vazia. E nos colocamos aqui em temor e tremor, para que esta palavra, como mensageiro, assim como o profeta Ageu, venha a se cumprir, ó Deus, na vida da tua igreja, para que o teu nome, Senhor, continue sendo glorificado neste lugar, e aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Então nós invocamos o teu nome, a tua presença, a presença dos teus anjos, para que todo o mal venha bater em retirada, e tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai, para que haja paz no meio do teu povo, e a tua presença se manifeste de tal maneira que haja cura, que haja libertação, que haja transformação no meio da tua igreja, e aqueles que aqui estão presentes, ó Pai, possam ser um instrumento do Senhor, representando suas famílias, sua casa, e a bênção do Senhor chegue até essas vidas, essas pessoas, porque o Senhor é Deus de perto, mas também Deus de longe, e por isso cremos e apresentamos as nossas vidas diante do seu altar,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. De vez em quando Deus, nessa tradução, ela tem um propósito, porque na tradução aqui da NVI está um pouco diferente. Aqui o texto fala de encorajamento. Assim o Senhor encorajou o governador. Mas esse texto me chamou a atenção nessa tradução, porque, como eu disse, às vezes Deus precisa suscitar, ou seja, provocar, nos lembrar, despertar o nosso espírito para algo. Assim como despertou o governador, Zorobabel, Josué, o sumo sacerdote e todo o povo. O espírito, queridos, é distintamente a parte mais elevada do homem, né, do nosso ser, porque ele identifica a consciência, identifica a individualidade, distingue o homem das criaturas inferiores na criação. Deus tem um propósito nisso, porque foi o próprio Deus que soprou esse espírito em nós, o Roá. Ele soprou em nós o espírito de vida, para que nós viéssemos a ter comunhão de uma forma diferente dos outros animais, um relacionamento com Deus genuíno. Isso identifica essa consciência, essa individualidade, essa característica única que eu e você temos. Assim como Deus conhece cada estrela dessa galáxia, melhor, do universo inteiro, Ele conhece cada um de nós. Nos conhece pelo nome. É de uma forma tão surpreendente que a nossa mente não consegue processar isso, mas é assim que Deus nos conhece. Ele soprou então nas nossas narinas esse sopro de vida, e assim o homem foi colocado nesse relacionamento com Deus, e não pode ser verdadeiramente feliz, completo, se estiver separado dele, tanto nessa existência como na eternidade. Infelizmente, muitos que estão caminhando por esta vida parecem terem se esquecido disso. E é com o nosso espírito que adoramos o Senhor. Adoramos a esse Deus, conforme João 4:24 diz, nas palavras de Jesus: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É em espírito que eu e você oramos em todo momento. Por isso que Paulo diz: orai sem cessar. Mas pastor, como isso é possível? Estando em espírito, fazendo seus afazeres e mantendo seu espírito ligado no Senhor. A Bíblia diz em Efésios 6:18a: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no espírito. É em espírito, igreja, que oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus, como está escrito em 1 Pedro 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E principalmente, igreja, é em espírito que discernimos, julgamos, apreciamos claramente as coisas do Espírito de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 2, do verso 14 ao 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então não é um convite, é uma necessidade. Nós precisamos voltar a essa comunhão espiritual com Deus, que em algum momento talvez ela tenha se distanciado. E às vezes Deus nos chama a atenção, como está suscitando aqui o espírito do governador Zorobabel, do sumo sacerdote Josué e de todo o povo. Ao momento que Deus age de forma a nos despertar para algo maior, mais importante, mesmo que nesse despertar, alguns de nós venham a caminhar no vale da sombra da morte, venham a caminhar por situações complicadas e difíceis. Cada um tem a sua experiência, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Amados, quando nós nos consagramos a Deus, essa consagração acontece primeiramente em nosso espírito, pois o que realizamos em espírito reflete em todo o resto, na mente, no corpo, em tudo. Algumas vezes o nosso espírito se endurece, se ensurdece, se ensoberbece,
se mistura, se esquece das práticas devocionais, adormece e não mantém viva essa comunhão tão necessária para a nossa vida. Por isso, de vez em quando, o Senhor nos desperta em nosso espírito, nos chamando a nossa atenção de alguma forma. No nosso texto base, igreja, Deus chama o profeta Ageu como um arauto, um mensageiro, um emissário, para que através da sua palavra, os líderes do povo, os líderes, e também o povo, viessem a ser despertados, a fim de realizarem, nesse contexto, a obra da casa do Senhor dos Exércitos. Essa noite, na mesma postura desse grande homem de Deus, chamado Ageu, anunciamos pela palavra do Senhor: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5, do versículo 14 ao 17. Queridos, esse despertar é necessário, porque a Bíblia nos ensina que no final dos tempos, e nós já estamos vivendo esses dias, que a igreja passaria por um processo, que seria necessário se despertar, porque segundo Jesus, o amor de muitos se esfriaria. E para o nosso amor não se esfriar, nós precisamos desse despertar. E quando Deus desperta o nosso espírito, meus amados, Deus tem um propósito. E é isso que eu quero destacar nessa noite profética sobre a sua vida. Para que você entenda que no culto em que estamos aqui vivendo agora, às vezes queremos chegar na igreja e queremos ver coisas grandiosas e maravilhosas, mas isso só será possível se este culto, se esse relacionamento com Deus, que é um culto permanente, começar na intimidade da sua casa, porque o culto não começa aqui. É preciso estar mergulhado, é preciso estar imerso no Espírito, é preciso estar caminhando com Jesus todos os dias. Às vezes não dá vontade de orar, às vezes não dá vontade de sair de casa, às vezes não dá vontade de trabalhar, às vezes não dá vontade de fazer nada, mas quando isso acontece, é nesse momento que o teu espírito precisa ser despertado. Olha, cuidado, o inimigo está ao seu derredor, e uma das armas que ele usa para tentar frear você é te desanimar. E é por isso que nós precisamos buscar a esse Deus em espírito e em verdade. Eu quero aqui trazer algumas dicas. Então, para que esse despertar, esse propósito de Deus se cumpra em nós, nós precisamos satisfazer a vontade de Deus, não a nossa natureza terrena. E Gálatas 5,16, Paulo diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Sabe o que a gente tem visto nesses últimos dias? E vocês têm se assustado com tantas coisas acontecendo no meio da igreja. Vocês têm se assustado com tantos escândalos acontecendo no meio da igreja. E por que isso está acontecendo? É porque Deus está despertando, Deus está descortinando, não vai ficar nada escondido, porque eu e você fomos chamados a andar na luz da verdade, para refletir a glória de Deus. Então, se nós estivermos sobre esse altar, de alguma forma ocultando alguma coisa, virá à tona. Porque não podemos andar de forma que o nome do Senhor não seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. Deus nos chama a um compromisso, Deus nos chama a um propósito. Aqui no contexto de Ageu, o povo tinha voltado do cativeiro babilônico, já tinha se instalado na terra, e ali estavam já construindo suas casas. Mas eles não estavam preocupados com o estado precário da casa de Deus, porque nesses dias o templo era o lugar onde Deus se manifestava a sua glória. No verso de 2 a 4, está escrito assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso o povo dizendo. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura,
é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ageu foi chamado para despertar o espírito do povo sobre algo que eles estavam deixando de lado, algo importante. Diziam com muita empáfia que é o orgulho, a soberba. E o que diz a Bíblia sobre a soberba? O altivo, que ele está perto da queda. Diz o texto aqui que ainda não chegou o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Olha quanta ousadia. Nós também não somos muitas vezes tomados do mesmo sentimento. Às vezes estamos tão preocupados com o nosso eu, os nossos problemas, os nossos sonhos, as nossas vontades. Somos hábeis em arrumar justificativas que nos tiram a força para fazer, ou cumprir, melhor dizendo, o chamado de Deus, para ajudarmos na edificação do corpo, que é a sua igreja. Queridos, o que seria hoje as nossas casas apaneladas, como diz o texto? A casa ornada, teto, parede, etc., com molduras ou artesões. Talvez nossos objetos pessoais, nossos estudos, o nosso trabalho, nosso lazer, que se sobrepõem aos objetivos de Deus, aos propósitos de Deus. Estar sensíveis a esse propósito muda tudo. Eu não estou dizendo para você abandonar, para você não fazer nada que você tem sonhado, não é isso. Quando Deus está despertando o nosso espírito, Ele está dizendo: olha, eu tenho prioridades para vocês, eu tenho algo que eu não abro mão para que vocês façam. Estar sensível a essa voz e a esse chamado, mediante a tantas vozes que falam pelo mundo, é fundamental. Uma vez eu disse isso num culto. Satanás fala, continua falando, e muita gente dá ouvido a ele. Sabe por quê? Porque parece que ainda não entende ou não consegue discernir a voz de Deus. E por que isso acontece? Porque está faltando relacionamento. Tem pessoas que quando ligam para você, falam a primeira palavra, você já sabe quem é. E por que você reconhece essa pessoa? Porque você caminha com ela, você reconhece a voz dela, você sabe quem ela é. Se Deus falar contigo hoje, você saberia se é Ele ou se é o diabo que está falando com você? Por que você acha que quando Deus virou para Abraão e disse para Abraão: pega o teu filho, teu único filho, leva para um lugar para mim que você vai sacrificá-lo para mim? Porque a Bíblia não diz que Abraão reclamou, titubeou, que Abraão questionou a Deus, porque Abraão conhecia a voz de Deus. A mesma voz que havia prometido a ele aos 75 anos que ele seria pai, e isso aconteceu 25 anos depois. Era essa mesma voz que agora parecia pedir algo absurdo a ele, absurdo para nós, mas não para Abraão, porque ele sabia que era Deus quem estava falando com ele. E ter esse discernimento é fundamental dentro da estratégia, do propósito que Deus tem para as nossas vidas, porque Satanás vai usar da sua sutileza, vai usar dos seus enganos para tentar desviar você, cada um de nós, do propósito de Deus, porque esse é o objetivo dele, esse é o propósito do diabo. Mas nós temos que estar atentos à voz de Deus. Quanto mais endurecidos, queridos, for o nosso coração, tanto mais valorizaremos a nós mesmos em detrimento ao trabalho e à obra do Senhor. Deus não gosta de procrastinação, igreja, de adiamentos, de demora. Sabe por quê? Ele nos estimula a responder hoje, como declara Josué. Josué 24:15, ele chega diante do povo: porém, se parece vós mal servir ao Senhor, escolhei hoje, agora, nesse momento, a quem sirvais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que ter uma convicção no teu coração, porque quando Deus fala, Deus tem um propósito. Quando Deus dá uma ordem, Ele espera ser obedecido. Em Hebreus 3, no verso 7, está escrito assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provação no dia da tentação no deserto.
Às vezes endurecemos o nosso coração porque não queremos cumprir a vontade de Deus. Mas isso aí, Senhor, isso aí não pode ser isso aqui. E é engraçado porque todos aqueles que tentaram se justificar diante de Deus não foram justificados por Ele. Sabe qual foi o maior problema entre Davi e Saul? Porque se você olhar no contexto, Davi cometeu pecados terríveis, talvez pecados piores do que o de Saul. Mas qual foi a diferença quando Saul perdeu o reino e Deus o entregou nas mãos de Davi? Foi porque quando Samuel deu a ele uma ordem, e quando ele voltou, viu que a ordem não tinha sido cumprida, ao invés de dizer assim, Samuel, eu pequei contra Deus, ele começou a se justificar diante do Senhor. Mas quando o profeta Natã foi ter com Davi, quando ele havia pecado, quando ele conta aquela história, e Davi se levanta, esse homem é digno de morte, Natã diz assim, esse homem, Davi, é você. Davi não questionou, ele apenas disse, pequei contra o Senhor. Davi recebeu um duro juízo de Deus, nós conhecemos a história, mas ele não se justificou diante do Senhor. Ele foi para o joelho, ele foi jejuar, ele pediu para que a criança não morresse, mas a criança morreu, e dentre outras coisas que aconteceram, Davi, dali para diante, nunca mais cometeu os mesmos erros, mas continuou sendo o mesmo adorador que ele sempre foi. Deus suscitou ao espírito de Davi naquele momento, trazendo o seu filho de volta aquilo para o qual ele havia chamado. Aquele que estava oculto atrás das ovelhas, aquele o qual ele havia chamado como rei de Israel, estava se defiando, porque quando você lê o Salmo 51, você vê um homem que estava sedento e faminto pela presença de Deus. E é isso que Deus espera de nós. É inevitável que eu e você venhamos a pecar, mas nosso Deus é misericordioso quando nós nos arrependemos. E é isso que Ele espera de nós. Então, querida igreja, o que Deus está querendo de nós hoje? O que Deus está querendo de você nessa noite? Qual o seu propósito? Qual a sua vontade? Estamos interessados em saber ou estamos mais preocupados com as nossas casas apaneladas, com o nosso conforto, com os nossos propósitos, nossos objetivos, ou seja, com os nossos próprios desejos? O que Deus está requerendo de você hoje? Essa é a primeira questão. A segunda, quando Deus tem um propósito de despertar o nosso espírito, é que para sermos abençoados em nossos projetos pessoais. Então, se primeiro Deus nos chama, segundo o texto, para que não venhamos a satisfazer a nossa natureza, mas a vontade dEle, a segunda coisa é para sermos abençoados em nossos projetos pessoais. É como diz a palavra do Senhor, sujeitai-vos, pois, a Deus, Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só pegando a primeira parte do texto, sujeição é obediência. O que Ele espera de nós? Que nós sejamos obedientes. Salmo 37:4, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do coração. Nosso coração é enganoso, mas quando nós nos deleitamos em Deus, quando nós, nos aproximamos, obedecemos, nos sujeitamos, obedecemos, nos relacionamos, esse Deus, Ele vai ser a nossa inspiração, Ele vai ser a nossa força, Ele vai nos dar a direção para que esse desejo, que é o desejo do coração dEle, se cumpra em nós. Observem os irmãos, meus irmãos, que Deus chama o povo a uma reflexão sobre a condição deles diante do abandono da casa de Deus. Ele diz, considerai os vossos caminhos, no verso 5. Deus nos faz pensar, Deus nos chama a refletir, analisar, se o esforço que estamos fazendo, sem colocar em primeiro lugar, vale a pena. Sabe por quê, igreja? A nossa fé é uma fé racional, não é emocional. Deus nos chama à razão, porque Deus vive, Ele existe.
Jesus agora está assentado à destra de Deus Pai. Ele esteve aqui e disse: eu voltarei para buscar a minha igreja. Então a nossa fé está firmada num Deus que vive para sempre. Então Ele nos chama a razão. Esse relacionamento nos mostra que Deus nos chama a razão. É uma fé racional. Há uma reflexão sincera que nos fará ver que qualquer projeto sem colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida é fracasso. É simples assim. Como nos declara o profeta Ageu, no capítulo 1, do verso de 6 a 11. Olha o que ele diz aqui: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Olha o que está acontecendo com vocês, o profeta está dizendo. Vocês estão deixando Deus de lado e nada na vida de vocês está funcionando, nada está prosperando, nada está indo adiante. Considerai os vossos caminhos, ou seja, reflitam no que vocês estão fazendo. Subi ao monte, verso 8, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Queridos, não foi o diabo, não foi o devorador, não foi ninguém que fez nada, foi o próprio Deus. O próprio Deus que interviu para mostrar para aquele povo que se ele não for o primeiro, se ele não estiver no lugar mais alto, no lugar mais excelso, mais excelente na tua vida, não há negócio. A nossa vida é fracasso. Aí você vai dizer assim para mim: mas pastor, e o fulano lá que não crê em Deus, está lá rico, milionário? Se você olhar no mundo, a maioria das pessoas milionárias, bilionárias, não são cristãos e nem são devotos ao Senhor. E que isso importa? Porque toda a terra pertence a Deus. E o que o homem vai levar desta terra depois que ele partir, igreja? Nada. Ele veio nu, como disse Jó, e nu vai sair daqui. Mas a palavra de Deus nos ensina que aqueles que esperam no Senhor, como diz o profeta Isaías, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A Bíblia também diz que o tesouro que nós aguardamos está nos céus, e quem conquistou isso para nós foi Jesus Cristo. Não sou eu, não é você, foi Ele. E não importa o quanto o homem mais poderoso desta terra possa ter nesta vida, se ele não tiver a Jesus Cristo, ele não tem nada. Ele é um pobre, miserável, cego e nu, e ponto final. O que me importa, o que te importa nessa noite, é que o Senhor está chamando a nossa atenção para algo muito importante. O povo, como exemplo aqui, não tinha vida abundante que Deus dá livremente. E olha o que Jesus diz em João 10:10: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a vida abundante que Deus nos concede não está relacionada apenas a bens materiais, mas a tudo que envolve esta vida, porque toda provisão, toda saúde, todo cuidado, tudo vem do Senhor, tudo vem dEle. Igreja, não havia contentamento, que é grande fonte de lucro, como Paulo diz em 1 Timóteo 6,6, mas é grande ganho a piedade com contentamento. É interessante que Deus não despreza as nossas necessidades, meus irmãos, os nossos projetos pessoais, mas não permite que estas coisas tirem o lugar dele nas nossas vidas.
Em Mateus 6, do verso 25 ao 34, o Senhor Jesus fala a respeito das nossas necessidades e como Deus cuida dos lírios do campo, das aves dos céus e tudo mais, mas nos faz um alerta no verso 33, que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. E o resultado é que as demais coisas, é Deus quem está fazendo na minha vida e na sua vida. Essa verdade reflete o que o salmista nos ensina quanto às questões materiais. Salmo 127, 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Deus é o nosso provedor, igreja. Deus não está dizendo que você não possa ter projetos, que você não possa sonhar, não é isso. Mas Ele está dizendo, tenha prioridades. E coloque esse relacionamento com Deus acima de tudo, porque é dele que vem tudo que nós precisamos. Tudo que você precisa vem do Senhor. No final de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, de uma vida, igreja, nós nos sentiremos realizados se tivermos feito do projeto de Deus o nosso principal objetivo de vida. Vou repetir: nós nos sentiremos realizados se tivermos feito do projeto de Deus o nosso principal objetivo de vida. Então toma essa palavra para você nessa noite e faça do projeto de Deus o seu principal objetivo de vida, o seu principal projeto de vida, propósito de vida, porque Deus tem um propósito. E por fim, o terceiro ponto em que Deus fala ao povo a respeito do propósito em despertar o nosso espírito, é porque por fim Deus deseja ser glorificado. E presta atenção nesse final. 1 Coríntios 6,20, Paulo diz: porque fostes comprado por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que interessante, nós somos comprados. Você que comprou uma casa, que paga o seu aluguel penosamente ali todo mês, você sabe como é que é difícil, o esforço de pagar uma faculdade, o colégio do seu filho, não é verdade? Não é difícil? Você não dá valor a isso? Agora pense comigo um instante, por um momento. O que eu e você poderemos dar pela nossa alma? Porque até onde eu sei, a Bíblia me ensina que a minha e a sua alma, as nossas vidas, custaram um valor inimaginável, um valor assim incomensurável, porque esse preço foi pago lá na cruz, e com um sangue puro, perfeito, que foi o sangue de Jesus. Então pensem comigo, por que o inferno existe? Porque tem religiões que pregam que o inferno não existe. Não, um Deus bom jamais mandaria alguém para o inferno. Pois esse mesmo Deus bondoso, esse Pai amoroso, mandou seu Filho para a cruz. Então será que o inferno não tem aí o seu lugar? Porque aquele que nega o sangue de Jesus, nega o seu sacrifício, só tem um lugar para ir. E é por isso, queridos, que eu fui despertado nesse momento, quando o texto fala a respeito dessa glória que o Senhor há de manifestar. Será que Deus estava realmente preocupado com coisas materiais, quando falava com o povo, naquele momento? Com um templo? Eu acredito que não. Ele queria o templo pronto para ali, queridos, ser glorificado. Porque o templo, como eu disse, naqueles dias, era o lugar onde o povo se reunia para adorar a Deus. Mas olha só que interessante, a história de Israel está registrado que o templo, era esse lugar. Foi assim, quando Salomão edificou o templo, inaugurando, o primeiro templo. Foi o templo mais glorioso, foi o primeiro templo. 2 Crônicas 7, de 1 a 3,
Ouça essas palavras. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor, aleluia, encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E nós estamos falando aqui de um lugar, físico. Verso 3: todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Conseguiu captar essa imagem? Um lugar, não como este, mas era um lugar físico, e ali, quando Salomão orou e consagrou aquele lugar, o fogo desceu sobre o holocausto. Eles viram um fogo visível. A glória do Senhor encheu aquele lugar de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam entrar, o povo só conseguia adorar e se prostrar e glorificar o nome dele, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para ter com ele um relacionamento. Tudo o que eu falei até agora aponta exatamente para este ponto, porque Deus, em seu propósito, Ele está nos chamando a ter esse relacionamento com Ele, a nos aprofundar em caminhar, de forma que esta mesma glória que aqui se manifestou, se manifeste na minha e na sua vida. Preste atenção nisso, igreja. Deus promete algo muito maior quando Ele diz no verso 9 de Ageu capítulo 2: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. E por que a glória da segunda casa seria maior, igreja? A glória seria tão intensa, mas não se igualaria com uma glória descrita no Novo Testamento. No novo templo, quem é esse novo templo? Somos eu e você. Em 1 Coríntios 3, no verso 16 a 17, está escrito: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele habita em você, meu irmão, minha irmã. Às vezes nos esquecemos o tesouro precioso que carregamos. Somos os vasos de barro que o Senhor preparou. Paulo continua dizendo: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ao nos unirmos com Jesus, igreja, pela fé, ao mantermos essa comunhão, esse relacionamento com Ele, ao buscarmos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ao nos envolvermos com Sua vontade, experimentamos a glória de Deus em nossas vidas, e através de nós, de nossos pensamentos, atitudes e palavras, Deus é glorificado. Deus nos chamou a fazer isso. Ele não precisa, mas Ele quis fazer dessa forma. Ele nos chamou a fazer parte desse projeto, desse propósito, e às vezes nos esquecemos e colocamos isso de lado, e Deus está chamando a sua atenção nessa noite. Este é o sentido das palavras de Paulo em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Jesus nos mostra que nossas boas obras, que as nossas, a manifestação de nossos atos como sal nesta terra e luz neste mundo, diante dos homens, redundam na glorificação do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Em Mateus 5, do verso 14 ao 16, está escrito assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
E você é essa cidade edificada, cuja base é Cristo. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. É por isso que Deus nos coloca em lugares excelsos, para que ao brilharmos, venhamos a alcançar um tanto quanto, mais pessoas, mais vidas. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus nos chamou a resplandecer o seu brilho. Esse brilho não é meu, esse brilho não é seu, esse brilho é dele. Nós apenas refletimos essa glória, porque sabemos que quando o contrário acontece, quando não nos importamos com as coisas de Deus, o seu nome é desprezado pelos homens. Em Malaquias 1, do verso de 6 a 9, temos esse exemplo. Malaquias diz aqui: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? O Senhor está perguntando ao povo. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E aqui é importante destacar que Deus falava aos sacerdotes. E o que é que nós somos diante do Senhor hoje? Sacerdotes. Deus está falando à sua igreja. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isto não é mal? E quando ofereceis o coxo ao enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, peça a Deus, o profeta está dizendo, que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das nossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. O que nós temos oferecido a Deus, igreja? Se carregamos o Espírito Santo de Deus, o que nessa noite você conclui que tem desagradado ao Senhor? Nesse relacionamento, nessa noite profética, se queremos viver o propósito de Deus, nós precisamos então voltar ao princípio de tudo, ao lugar da adoração, nos humilhar na sua presença, e no devido tempo Ele nos exaltará, mas até lá, ao reconhecermos o quanto somos necessitados do Senhor, é Ele quem nos honrará, é Ele quem colocará o seu propósito em nossas vidas para que possamos vivê-lo. E não tenha medo. Olha como Deus fez a sua obra. Primeiramente, Ele despertou o espírito de Zorobabel, governador. Depois o espírito do sumo sacerdote Josué. E por fim, o espírito do povo. Há uma cadência aqui, porque Deus desperta primeiro a liderança. E há um tempo vocês percebem que a igreja tem mudado. Vocês têm percebido como nos cultos a presença de Deus, a manifestação do Espírito. Eu já cheguei aqui nos cultos pela manhã e à noite e vi coisas, senti coisas diferentes. Sabe por quê? Porque quando o Senhor começou a ministrar algo no coração do pastor Eldo, que é o pastor dessa igreja, ele começou a ser despertado para algo, e o povo começou a sentir algo diferente. Começou pelo altar, começou pelo governador, sumo sacerdote, até alcançar o povo. E é o que está acontecendo. O vento está soprando, Deus está suscitando o Espírito para que nós venhamos a ser despertados. Começou pelo pastor, contaminou todos os pastores e vai contaminar toda a igreja.
porque esse mesmo Espírito de cura, de libertação, de transformação e de salvação está levantando um exército de homens e mulheres de Deus, despertando, suscitando, para que nós possamos voltar ao princípio de tudo. Sala de oração, despertando para a palavra profética, despertando para o discipulado, o ensino. Não há crescimento se não houver conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento, e aqui neste lugar a igreja investe no seu conhecimento, no seu relacionamento. Queridos, nós não somos perfeitos, longe disso, mas nós não buscamos aqui perfeição, nós buscamos aqui obedecer à vontade do Senhor, e quando assim o fazemos, o Senhor vai cumprindo o seu propósito na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Queridos, entenda isso. A conclusão desse despertamento espiritual é que a obra de Deus foi feita com tanto zelo, e está sendo feita com tanto zelo, que Deus prometeu dignificá-lo com a sua glória, conforme Ageu 2:9. Que parceria é essa, querido? É Deus conosco, é Deus se manifestando no meio da sua igreja, gerando uma unidade, para que as bênçãos do Senhor se manifestem, o seu poder e a sua glória. Cabem aqui as palavras do Senhor Jesus, que prometeu nos usar abundantemente, conforme João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu queria que você ficasse de pé nesta hora. Esse é o momento em que você vai pedir ao Senhor que desperte o seu espírito, e assim, em vez de dar prioridade aos seus projetos, coloca Deus em primeiro lugar nessa noite, e Ele vai cuidar dos seus negócios, assim como você prometeu obedecê-lo em seu chamado. Você cuida daquilo que Deus te entregou, e Ele vai cuidar daquilo que você entregar nas mãos dEle. É uma troca, mas eu creio em nome de Jesus, que nesse despertar, e Deus está despertando aqui homens e mulheres de Deus, e aquilo que Deus ministrar ao teu coração nessa noite, fique à vontade, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E eu queria que agora você fechasse os seus olhos e orasse a Deus. Pai, suscita agora o meu espírito e mostra para mim, Senhor, aonde tenho falhado, para que eu possa verdadeiramente glorificá-lo, para que eu possa ser despertado nessa noite, para que a bênção do Senhor seja comigo, seja sobre a minha casa, sobre a minha família. Aleluia.